Bom, pessoal, boa noite novamente, né? Meu nome é Tamires, estou auxiliando aí a Natália na ausência dela, nessa parte aí também das aulas, né? E aí hoje a gente vai ter aula sobre intubação no pré-hospitalar com o Breno. O Breno foi meu R igual na residência, médico emergencista, e ele tem trabalhado ultimamente aí tanto no APH móvel, né? No terrestre, quanto no aéreo. E aí ele vai falar um pouquinho para a gente sobre as particularidades da intubação no APH. Breno. Beleza? Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Então, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, então, como a Tamires falou, né? Como a Tamires falou, eu sou médico emergencista, formado lá pelo HC. A maioria deve me conhecer aí desses plantões da vida. Tenho uma pós-graduação aí no aeroespacial também. Estou trabalhando hoje, como a Tamires falou, muito mais no pré-hospitalar do que no intra-hospitalar. Estou no SAMU de contagem. Estou com o médico de voo tanto do BOA como da PRF, né? Sou plantonista aí no Odilon também e instrutor lá na Emergências Clínicas do Emergência em Black. Então, pessoal, como a Tami falou, a gente vai discutir hoje sobre intubação no pré-hospitalar. E aí eu vou falar assim, eu vou sair um pouquinho da intubação, vou falar da via aérea. Tudo bem, grande parte da nossa aula vai ser sobre intubação, mas eu quero trazer um pouco antes disso. E vai ser uma aula de intubação, como a gente já discute dia a dia na residência, nos nossos dias, nas nossas rotinas. Porém, eu vou levantar muitos questionamentos. E no final vai ter um trabalho que vai ajudar a gente a responder muito questionamento, tá bom? Então, nossos objetivos hoje é a gente tentar identificar a melhor abordagem para essa via aérea no pré-hospitalar, lembrando das particularidades, né? Se esse paciente realmente precisa de uma via aérea avançada, qual o melhor local para abordar a via aérea, e a gente discutir algumas variáveis implícitas no procedimento, no extra-hospitalar. No intra-hospitalar, a gente tem inúmeras variáveis também, porém diferentes. Então, a gente vai tentar focar muito mais no pré-hospitalar. Então, eu vou trazer 4 casos para a gente. 4 casos clínicos inicialmente. Primeiro, um masculino de 60 anos, com uma dispneia importante, esforço importante, tempo de enchimento capilar aumentado, chocado, tá? A gente não consegue ler a oximetria, está dentro de casa esse paciente. Eu cheguei e encontrei ele desse jeito. O segundo cenário é uma colisão carro-objeto fixo com a vítima encarcerada em Glasgow de 5. Eu não consigo avaliar mais nada, ela está encarcerada. Eu estou só com a cabeça e o tronco para fora, tá? O terceiro cenário é um feminino de 28 dias, com uma alteração do sensório, flácida, responsiva, ela respira e satura sem alteração, está dentro de um posto de saúde. E o nosso quarto cenário é um masculino de 20 anos, com um tiro na região parietal, Glasgow 3 na cena, estável, está em via pública. Então, vamos guardar esses cenários, a gente vai discutir essa via aérea toda durante nossa aula, e lá no final a gente vai relembrar esses cenários para a gente achar as nossas particularidades, beleza? Então, primeiro de tudo, pré-hospitalar, todo mundo lembra de trauma, né? Ah, é trauma, é trauma, é trauma. Não, pessoal. Esse aqui eu peguei do primeiro dado que eu tinha aí de 2023, do CISUR, né? Que é do Centro-Sul, que tá mais fácil de buscar. Então, a gente vê que 62% dos nossos atendimentos são clínicos. Então, a gente tem que acabar com aquela ilusão que a gente tem de que APH é igual a trauma, tá? APH eu tenho trauma sim, mas eu tenho, na sua grande maioria, clínico. Tenho como segundo participante aí o trauma, mas eu tenho que lembrar que eu tenho PED, eu tenho GO, eu tenho psiquiátrico. Então, a gente primeiro precisa abrir a nossa cabeça sobre o pré-hospitalar. Lembrar que pré-hospitalar não é igual a trauma. Se for para pensar assim, é muito mais a gente pensar que pré-hospitalar é igual a clínico, tá? Então, como que eu vou abordar a via aérea? Pessoal, vamos lá. Como é grande a parte é clínico, a gente primeiro vai posicionar nosso paciente. Eu preciso posicionar esse paciente numa posição confortável para que ele respire. Qual que é essa posição? Vai depender do caso.
Eu vou ter paciente que eu vou... Aquele senhorzinho, aquele idoso que está braspineico, então você viu, posicionou, cialorreico, você posiciona, ele melhora o padrão respiratório. Só de posicionar, você já libera a via aérea desse paciente. Vai fornecer O2, vai aspirar, desobstruir. É só a gente lembrar, é só a gente lembrar de que é só a gente lembrar que a gente aspirando o paciente, de novo, pensar naquele idoso que está com uma pneumonia arrebentada, está lá cheio de secreção. Na maioria das vezes, eu aspirando esse paciente, eu melhoro a via aérea desse paciente. Ah, Breno, mas ele vai precisar ser entubado. Calma, eu estou no pré-hospitalar. Eu não preciso tomar essa decisão ali. Eu preciso que eu tenha segurança para realizar esse transporte para eu conseguir chegar no intra-hospitalar. E lá ele vai ter uma gama maior de suporte para conseguir avaliar se tem mesmo essa necessidade ou não. A gente sabe que uma via aérea avançada, a gente aumenta muito mais a gente piora muito mais o prognóstico do nosso paciente. Então, a gente coloca ele em risco, às vezes, desnecessário. Se eu vou usar só o suporte com a bolsa válvula máscara, às vezes na criança, na pediatria, principalmente nos RNs, a gente consegue ventilar muito bem esse paciente, conseguir manter ele sob ventilação de BVM. E aí os dispositivos supraglóticos e aí entubar esse meu paciente. E como indicação para entubar meu paciente, né? As indicações que o Walls coloca para a gente, né? Que são a incapacidade de ventilar, oxigenar, a evolução desfavorável do quadro do meu paciente, né? E também ele não conseguir manter essa via aérea. Então, a gente vai sair dessas três indicações para a intubação do meu paciente. E quais são essas técnicas que a gente tem na emergência? Sequência rápida, sequência atrasada, que é quando o paciente está combativo, não está tolerando, principalmente pré-oxigenação, às vezes até a punção de acesso, intubação acordada, COB e via aérea crash. Não, Breno, você vai falar de tudo? Não. A gente vai se... Quais são as situações que eu vou precisar intubar esse meu paciente no pré-hospitalar? Eu vou ter sequência rápida, sequência atrasada e via aérea crash. COB acordado, pô, muito complexo, muito difícil para a gente fazer isso no pré-hospitalar. A gente tem que lembrar que nossos recursos são finitos. Então, na maioria das vezes, eu vou fazer sequência rápida, sequência atrasada, ou então eu vou ter uma via aérea crash. Então, perfeito. Beleza, posso pegar a USA, amanhã estou no SAMU, estou safo, já sei, né? É tranquilo. Não, a gente vai voltar àquele negócio, né? Os 7Ps, o clássico lá dos 7Ps, a intubação. Eu vou precisar fazer tudo isso novamente. Não, Breno, mas eu estou no SAMU, eu preciso correr, correria. SAMU é correria, eu preciso jogar na caçamba, entubar correndo e sair correndo para dentro do hospital desesperado. Não, não vamos fazer isso. Porque no pré-hospitalar, tal qual no intra-hospitalar, nós temos que seguir passo a passo para eu poder ter segurança no atendimento desse meu paciente. Beleza? Então, os 7Ps clássicos, a gente vai destrinchar ele aqui hoje para o pré-hospitalar. Então, tá tranquilo. É só eu saber isso, fim da aula, né? Não, pessoal. De novo, não. A gente vai ter que abordar e trazer isso para o pré-hospitalar. A gente vai ver que tem diferenças da abordagem desse meu paciente, tanto no intra como no extra. Eu sempre gosto de falar sobre a via aérea psicologicamente difícil. Por quê? Porque parte da preparação. A primeira parte da minha via aérea é a preparação. E na hora de eu me preparar, eu me deparo com a via aérea psicologicamente difícil. Ou vocês acham que, vamos lá, aquele caso que eu dei para vocês, vamos pegar lá qualquer um deles, vamos pegar o caso 2 da vítima encarcerada em Glasgow 5, né? Que eu tenho só a cabeça e um pedaço do tronco exposto que eu consigo abordar. Vocês acham que eu tenho bombeiro na cena, eu tenho populares, eu tenho barulho, eu tenho, não consigo acessar, fazer a minha rotina que eu estou acostumado a fazer, que é funcionar, posicionar. Olha só como eu tenho toda uma situação complexa. Além de olhar para o paciente e falar, putz, esse paciente é um paciente ruim, esse paciente vai me dar trabalho. Então, é extremamente importante no pré-hospitalar a gente saber tratar com a via aérea psicologicamente difícil. E os principais fatores humanos que estão envolvidos é o ego. A gente está muito acostumado a se deparar com ele, de olhar e falar assim, essa via aérea aqui é tranquilo,
Não, não, vou entubar ele aqui rápido, é tranquilo. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Vamos lá, na hora que você vai à laringoscopia, você não enxerga nada. Aquele caos. Aí o paciente evolui mal, acaba parando, é aquela loucura toda. Então, o ego, o estresse, como eu disse, a cena complexa, a cena bagunçada, o pessoal fadiga, erro de percepção estimativa, ou seja, erro de percepção. Eu olhei para esse paciente que está encarcerado, eu falo, mas se eu tentar aqui um face-to-face, eu acho que dá. Não sei. Será que é a melhor avaliação? E o viés cognitivo. Deu sempre fazer aquilo e eu acabar levando. E como que a gente combate, entre aspas, essa via aérea psicologicamente difícil? Confiança, não é a confiança no sentido de ego, é sim a confiança baseada no treinamento. Eu estar capacitado e saber que estou capacitado para aquela situação. Então, eu tenho que ter essa confiança. E como eu disse, a competência vem junto com o treinamento também. Então, eu tenho treinamento, desenvolvo a competência e assim eu desenvolvo a confiança. E o contexto. Claro, o contexto, eu tenho que trazer o contexto para mais próximo da realidade possível. E assim eu consigo combater essa via aérea psicologicamente difícil. Ou vocês acham que, vamos lá, aquele paciente que eu falei para vocês, 28 dias, é fácil entubar esse paciente, sendo que você é do pré-hospitalar, você está indo para uma unidade hospitalar entubar um paciente. Por quê? O pessoal já não conseguiu, aquela loucura, aquela bagunça, mãe, criança. Você acha que você é uma situação que não gera estresse? Uma situação que gera muito estresse, tá? Ou esse paciente que chegou para você quase que decapitado, porém chegou respirando. E aí você tem que abordar essa via aérea. Ou você vai abordar isso na rua ou você vai abordar isso no intra-hospitalar. A gente tem que saber os nossos limites. Você acha que eu vou entubar esse cara na rua? Não sei, tá? Vou te dizer, esse paciente nós não entubamos ele na rua. Deixamos para entubar ele dentro do João 23. Ele estava ventilando, saturando e respirando. Vamos embora. Deixamos para entubar ele dentro do João 23, tá? Essa situação, você está no meio da estrada, eu não tenho local para apoiar meu paciente, eu não tenho local para montar nada, minha equipe é extremamente restrita. É eu, mais o enfermeiro e mais, no máximo, alguém que está me auxiliando, tá? Nesse caso, é um bombeiro. Então, eu não tenho mais equipe. Vocês acham que não é uma situação que gera estresse? O calor, população, eu estou fechando uma estrada, está cheio de carro parado, então, isso tudo eu tenho uma situação que eu tenho estresse. E se eu tenho estresse, vira uma via aérea psicologicamente difícil. Então, como eu disse, eu vou me preparar para abordar essa via aérea. O que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma liderança clara. Quem for o líder dessa via aérea, ele vai ter que ser uma liderança clara, ele vai ter que demonstrar e ele vai ter que mostrar a capacidade de ajuste e adaptação. Esse paciente, no caso, nós estávamos com ele, teoricamente, o mais grave, e do nada chegou um segundo paciente que estava sendo transportado de uma cidade a outra, parou pedindo apoio para a gente e a gente teve que reabordar toda essa situação. Então, de novo, eu tenho que ter capacidade de ajuste e adaptação, porque senão eu não consigo sair daquela situação. Momento de verificação. A gente vai discutir isso na hora que for falar sobre o checklist. Nós temos que verificar, por isso o checklist, que nós vamos verificar e com isso diminuir os viés da via aérea psicologicamente difícil. Ambiente, equipamentos e pacientes. Esses eu não tenho controle. Eu tenho no máximo dos meus equipamentos. Do ambiente do paciente eu não tenho. Então eu tenho que estar ciente de como isso vai acontecer. Não dá para eu discutir isso tudo com vocês, tá? Tem a aula do Kovacs no YouTube, que é sensacional. Quem quiser assistir, depois tem uma aula bem legal. Então, vamos lá, preparar e planejar esse atendimento no pré-hospitalar. Então, eu vou me preparar. Eu vou ter que indicar, está indicada essa intubação? Esses que estão em vermelho são situações extremamente comuns no pré-hospitalar. Eu fiz alguma coisa que dá para eu evitar essa intubação para até eu chegar no intra-hospitalar? Ah, Breno, eu adoro intubar no pré-hospitalar. Eu também. Mas se eu posso evitar um problema, eu evito. Se eu posso deixar para chegar no intra-hospitalar e ter uma segurança, entre aspas, maior para essa abordagem, se eu puder, eu consigo. Né? Eu tenho recursos materiais necessários, por exemplo, eu vou fazer uma intubação acordada nesse paciente na rua, não vou conseguir, eu não tenho recurso nem material para isso, tá bom? Então, eu tenho segurança e experiência ou tenho que chamar ajuda. De novo, eu não tenho ajuda no pré-hospitalar, sou só eu não tenho uma segunda equipe para me ajudar.
Então, vale a pena eu, a qualquer custo, abordar avançadamente essa área, essa via aérea? Tem que se questionar. Qual que é o tempo de deslocamento até o intra-hospitalar? Às vezes é necessário, eu estou a 15 minutos do intra-hospitalar e eu vou perder 30 parados na cena para entubar esse paciente. Vale a pena perder esse tempo? Será que não vale a pena você passar uma Guedel, se esse paciente já mantendo drive, passa uma Guedel, desloca, ou vai aspirando, ou então vai até ventilando esse paciente? Você tem que avaliar. Por quê? Às vezes o tempo que eu fico na cena é muito mais deletério para o paciente, principalmente nos casos de trauma, né? A gente pega um paciente, por exemplo, com edema agudo de pulmão. Pô, se eu conseguir deslocar com esse paciente, eu evito às vezes até que ele seja entubado, porque eu consigo botar ele na VNI e consigo fazer isso, tá? Então, avaliar, beleza? O preparo do paciente está mais do que tranquilo para a gente discutir. Então, vou ver se é uma via aérea difícil, se esse paciente tem condições de sobreviver, o que, que eu posso fazer para melhorar essa intubação e suavizar ela, beleza? Antes de tudo, segurança. A gente não tem como conversar pré-hospitalar sem segurança. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estar com a minha cena segura. Em qualquer local, seja dentro de uma casa, seja em via pública, seja de um posto de saúde. Quem nunca entrou dentro da casa do paciente, a família, aquela briga, vocês demoraram, vocês não quiseram vir, etc, etc, etc. Segurança, sempre. Então, esse caso, vocês acham que tem segurança nessa cena? Olha só esse cara aqui, ó. O carro não está calçado. Olha o cara aqui. Para esse carro virar, olha o tanto de gente que tem nessa situação. Olha o tanto de urubu que a gente tem aqui. E outra, se esse paciente, digamos, está em Glasgow 3, eu vou botar ele na maca, eu vou entubar ele aqui? Será que vale a pena eu entubar esse paciente em via pública? Aquele paciente que eu falei do Glasgow 5 foi um paciente meu que eu atendi. Olha ele aqui, eu só tinha acesso ao rosto e um pedaço do tronco. Não tinha mais nada aqui, eu não conseguia acessar o paciente, tá? Vale a pena eu, a qualquer custo, tentar entubar esse cara? Ou então, qualquer custo, o que eu tenho que fazer? Lembra que a gente conversou lá no começo, eu tenho que abordar a via aérea dele. Eu tenho que manter ele com drive respiratório. O que eu posso fazer aqui? Ah, vou fazer um chin lift de L3. Não vai dar. Então, tem que abordar um jeito de conseguir fazer isso que a gente vai discutir. Essa outra situação, vou abordar esse paciente no asfalto, com o carro passando e com o meu preceptor aqui cuidando de mim. O vezinho aqui está de preceptor comigo, vendo se eu vou fazer direitinho. É o melhor lugar para eu abordar essa via aérea? O que eu vou fazer? Esse paciente estava com Glasgow de 6, no caso. Vale a pena? O vozinho lá com um esforço respiratório importante, olha só, retração absurda aqui do externo, Cleido. E aí, ele está dentro de casa, numa situação complexa familiar. Eu vou entubar esse cara no segundo andar e descer ele numa escada caracol? Dentro de casa? A gente tem que pensar. E aquele paciente lá da UBS que eu falei para vocês, olha a situação que o paciente estava, cianótico. Preciso imediatamente entubar esse cara? Onde eu vou entubar essa criança? E aqui, uma situação que eu gosto de fazer, reparem no fundo, a manta aluminizada aqui no fundo. Ah, Breno, para que você colocou essa manta aluminizada? O sol bate e atrapalha a sua visualização de dentro da via aérea. Não é uma situação que você tem dentro do intra-hospitalar. Dentro do intra-hospitalar você não tem, você tem luminosidade controlada. Aqui eu não tenho. Na hora que eu fiz a laringoscopia, eu não enxerguei nada porque o sol estava batendo. Precisei que o pessoal fizesse com a manta luminizada uma sombra para eu conseguir abordar essa via aérea. De novo, vale a pena eu abordar esse cara na situação que eu estou, no meio do mato? Tem que se pensar. No trabalho, lá no final, a gente vai discutir esses resultados, tá? Então, sempre que eu puder abordar, eu vou abordar dentro da ambulância. Se eu estiver dentro da ambulância, tá? Sempre eu vou para a ambulância. Não faz sentido você querer entubar um paciente no meio da rua, no asfalto. Nossa, Breno, mas é raiz. Ok, para o seu paciente isso não é bom. Nós vamos ver que os resultados são muito piores. Eu abordar esse cara no asfalto, abordar esse cara dentro de casa. Porque se ele está dentro de casa, eu vou ter que deslocar com ele de fora de casa, até a ambulância. E aí eu vou lá, chance de estubar esse paciente, chance dele não ventilar, porque eu vou estar comprimindo ele para conseguir transportar.
chance de eu perder bala de O2, eu tenho milhões de coisas a dar errado, além do meu posicionamento. E, de novo, como eu falei, a via aérea, a abordagem no pré-hospitalar só começa com segurança. Aonde é o local mais seguro no pré-hospitalar? Dentro da ambulância. Esse é o local mais seguro para a gente trabalhar, sempre. Independente, eu tenho tiro na cabeça lá, agressão física, eu tenho 50 policiais fazendo a segurança na cena. Não é seguro. A segurança é dentro da sua ambulância, porque lá você tem todos os seus materiais próximos, você tem a sua equipe que consegue trabalhar e o melhor posicionamento possível para você trabalhar. Então a gente tem que evitar a fazer isso. Nossa, Breno, mas aquele senhorzinho lá, frequência respiratória de 40, como se fosse importante. 2 minutos vai fazer esse cara parar? 3 minutos, não quer dizer que você vai demorar 2 horas para tirar ele dentro de casa. Mas você acha que se ele rebaixar, você passar uma guedel, manter ele no O2 e levar ele até a ambulância o mais rápido possível, você não consegue fazer isso? Se você precisar ventilar, às vezes, paciente, será que não vale a pena? Tá? Então, fazendo parte da preparação, o checklist. O checklist a gente não pode deixar de ser feito. Obviamente, eu não vou fazer aquele checklist gigantesco, mas eu preciso fazer um checklist. Então, vou fazer esse meu checklist. Ok, vou avaliar. Via aérea anatomicamente difícil. Primeira parte do meu checklist. Eu tenho que ver se esse paciente tem algum critério de via aérea difícil, anatomicamente difícil. Então, eu vou olhar e vou avaliar. Ok, esses pacientes, via aérea difícil ou não? São situações complexas. Esse primeiro aqui, ele é de livro. Esse aqui, se eu não me engano, foi o Caio, o Caio Nogueira, que foi buscar esse paciente em Muriaé. Tá? Então, assim, é uma via aérea difícil? De novo, vale a pena eu abordar esse cara na rua? Vocês estão vendo ali que ele já tinha sido liberado do colar cervical, já estava tudo ok? Beleza. Ele estava respirando espontaneamente. Vocês acham que essa é a melhor posição para esse paciente? Ou esse paciente? Vocês acham que qual que é a posição melhor para esse meu paciente? Tá? Então, no APH tático, a gente discute muito o cara que tomou um tiro na face, ou então estilhaços na face, que a gente vai fazer o que com ele? Vai posicionar ele com a cabeça inclinada para frente, para o sangue sair e ele não broncoaspirar, não ficar gargarejando aquele sangue. Então, essa posição aqui está correta, o sangue está saindo todo, o cara está respirando, para eu planejar a melhor abordagem para esse meu paciente. Ou seja, se eu estiver próximo do hospital, eu vou abordar esse cara na rua, eu vou lá tentar entubar esse cara no meio da rua, ou tentar fazer uma via aérea cirúrgica, olha o risco. Se eu posso evitar e o paciente está estável em condições, obviamente. Esse daqui, melhor posição para ele é essa, a gente vai fazer o quê? Vai posicionar esse paciente em posição de recuperação, se ele tiver condições, se não tiver nenhuma outra situação do trauma em si, se for um trauma isolado, como foi esse cara. Eu vou colocar ele numa posição que ele não vá manter secreção na via aérea, até dar tempo de eu preparar a via aérea desse meu paciente. Tá? Aqui está ele depois da abordagem, o que virou. Essas situações, imagina, eu pegar um paciente com uma via aérea dessa, uma situação na face que vai desviar toda a anatomia do meu paciente. Cuidado, então a gente tem que estar preparado para essa via aérea. Essa obstrução, aqui ele já está em posição de recuperação, podem reparar, ele já está lateralizado e a secreção está toda escorrendo. Pô, melhor situação. Se ele está mantendo, não quer dizer que eu não vou ter que abordar essa via aérea, mas, pô, eu vou me preparar para isso. Se eu puder não fazer isso na rua, melhor ainda. A chance de dar errado na rua é muito maior do que dar certo, do que no intra-hospitalar, nessa situação. Tá? Obesos, vou abordar uma obesidade assim no meio da rua. Grandes queimados. Breno, grande queimado, eu tenho que abordar rápido essa via aérea. Sim, eu concordo. É uma das situações que eu tenho que ser mais agudo. Mas, de novo, vamos pensar no tempo de deslocamento, vamos pensar no tempo de cena, vamos pensar na estrutura que eu tenho na cena. Então, temos que questionar. Essa intubação é a mais comum, restrição de cervical, né? Aqui numa situação clínica e aqui o paciente com colar cervical. Qual que é o erro nessa foto aqui? Esse colar está fechado. Ah, Breno, mas como que eu vou fazer? Se eu mantenho o colar fechado, eu não tenho abertura oral. A boca do paciente não abre com colar. Então, dificulta ainda mais a situação que já está difícil.
tá? Então, como que a gente vai fazer? Vai abrir o colar cervical e vai apoiar alguém de frente, vai manter essa cervical restrita, tá? Então, eu sempre tenho que abrir o colar cervical para entubar nessas situações. Então, eu falo isso sempre. Toda vez que alguém roda comigo, eu sempre falo isso. Toda via aérea na PH, ela é difícil até que o paciente esteja entubado e ventilando. Sempre. Então, mas você não avalia lá, né, os mnemônicos da via aérea difícil? Vou te falar, não. Para mim, toda a via aérea é difícil. Toda via aérea é difícil. Eu olho para o paciente, eu vejo que tem situação de a boca não abre direito, o pescoço não tem, ok. Eu estou preparado, mesmo que eu olhe para o paciente e eu não vejo. Mentalmente, lá naquela situação da via aérea psicologicamente difícil, eu já abordo isso na minha cabeça lá em cima. Eu já chego dizendo assim, olha, beleza, ele é difícil. Ah, não, mas é um idosinho, desdentado, pescoção longo e magro. Beleza, estou preparado para que não seja. Estou preparado que seja uma boca que não abre, estou preparado que seja uma anatomia desviada. Por quê? Porque se eu não estiver pensando assim, se eu só me preparar porque pelos que o mnemônico diz que está alterado, eu vou ter muita surpresa. Então é sempre bom pensar que toda via aérea no APH é difícil, tá? Continuando, você continua o seu checklist, que é checando seus equipamentos. Ah, Breno, eu tenho pouco laringo no pré-hospitalar. No SAMU tem pouco. Mentira. A gente sempre tem 2 laringos, tem sempre 2 lâminas, tem sempre 3 lâminas. Beleza, se eu não tenho 2 cabos de laringo, eu tenho pelo menos um cabo de laringo e 2, 3 lâminas. Então você vai fazer tal qual você faz no pré-hospitalar, no intra-hospitalar, desculpa. Ah, eu tenho 2, 3 tubos, eu vou preparar tudo. Uma coisa que no pré-hospitalar é muito complexo, que é aspirador. O nosso aspirador no pré-hospitalar normalmente não presta. Normalmente você não consegue aspirar. O que você vai fazer? Vai pegar uma compressa. Você vai pegar a pinça e vai usar com uma compressa. Ah, Breno, eu quero usar gase. Ok. Só toma cuidado de você não perder essa gase dentro da via aérea. Porque você tiver com a pinça, aquela pinça que escapa toda hora, você vai metendo gás lá dentro e ela escapar, você vai ter mais trabalho para tirar essa gase que está ali dentro do que tudo. E a compressa, a vantagem é que você deixa a ponta dela para fora, se tudo der errado é só você puxar, tá? Então, sempre tem o plano B na aspiração no pré-hospitalar. O pré-hospitalar, nosso aspirador geralmente não presta, beleza? E vai se preparar tal qual a gente vai discutir os materiais aqui na frente, beleza? Vai fazer as drogas, vai checar tudo, tá? Uma coisa que eu sempre falo para quem roda comigo no pré-hospitalar: emergencista do pré-hospitalar tem que saber funcionar periférico. Ele tem que estar preparado para funcionar periférico. Por quê? Porque vai ter situações, todas essas situações aqui, o enfermeiro que estava comigo, ele estava livre a ponto de funcionar o periférico. Mas a gente tem várias vezes situação que o enfermeiro vai estar ajudando a conter um sangramento, vai estar conferindo os dados vitais para você conseguir agilizar o processo, e você às vezes está ali parado com o ambu na mão, sentado, olhando com o ambu, olhando o cara trabalhar. Então você vai aprender a funcionar periférico, tá? No pré-hospitalar nós temos que ter domínio sobre o periférico. Obviamente você não vai ser o cara como esses enfermeiros conseguem pela prática, mas você tem que saber abordar um acesso periférico, porque isso você vai ganhar tempo, você vai auxiliar a sua equipe. De novo, pré-hospitalar é você e o enfermeiro. Ah, não, Breno, eu sempre vou com USB. Sempre vou com USB. Não, a gente nunca sempre, nem sempre vai com USB, tá bom? Então, aprendam a partir por isso. Faz parte da abordagem da via aérea no pré-hospitalar. Aqui, o artigo que discute sobre o uso do mnemônico, desculpa, dos materiais de checagem, dos checklists para a gente conseguir fazer isso, tá bom? Então, ok no preparo. Vamos para a pré-oxigenação. Pessoal, eu não preciso nem discutir e explicar para vocês a importância da pré-oxigenação. Se no intra-hospitalar a pré-oxigenação é extremamente importante, no pré-hospitalar é muito mais. Porque mais do que nunca eu tenho situações que podem me causar problemas no pré-hospitalar, que vão me atrasar essa intubação. Então, isso tem que estar muito bem feito. Eu tenho que saber fazer a pré-oxigenação. De novo, pré-oxigenação não é colocar o ambu na cara do paciente e deixar ali pendurado. É você vedar para fornecer oxigênio a 100% para esse paciente, tá? Então, eu preciso que isso seja fornecido. E lembrem-se,
Pré-oxigenação na sequência rápida e na sequência atrasada é ofertar oxigênio, não é ambusar esse paciente. Porque se eu ambusar esse paciente, eu aumento a chance desse paciente vomitar e broncoaspirar, tá? Então é só fornecer oxigênio. Vocês vão ver, vocês vão chegar, ainda mais a gente que vai pegar imposto de saúde, essas coisas, está lá a equipe com ambu na cara do cara, o cara respirando e ambusando. Você vai fazer esse cara vomitar e ele vai broncoaspirar. Então, não ambuse o paciente. Oferte O2. Aqui o gráfico do Walsh, que mostra o tempo que a gente tem de boa saturação no paciente. Então, se for um paciente, é que eu falo, neurológico, o neurológico está lá, é apenas uma alteração de sensório. E esse paciente está com o pulmão bom, tudo bom, olha só, eu consigo manter ele uma boa saturação por até 7 minutos quase. Ele mantém uma saturação acima de 95 até 7 minutos. É muito tempo. E se eu não fizer a pré-oxigenação, entubar ele na tora, eu não vou ter esse tempo. E aí ele vai me afundar muito mais rápido e eu vou perder e esse paciente vai intercorrer. Tá bom? Aqui é só um trabalho dizendo para a gente sobre essa situação da pré-oxigenação e dizendo para a gente que a gente tem que, sempre que possível, pré-oxigenar esse paciente com a cabeceira a mais ou menos 30 a 45 graus, tá? Que é a situação, a posição de semi-Fowler. Então, que é de 30 a 45 graus. Por quê? Porque eu libero os alvéolos posteriores. Eles não estão colabados pelo meu peso. Então, eu aumento a área que recebe o oxigênio e, com isso, eu aumento o tempo de pré-oxigenação desse meu paciente. Beleza? O pré-tratamento, no pré-hospitalar, pré-tratamento, extremamente importante, porque eu preciso estar preparado, porque eu vou abordar esse paciente as situações que eu tiver que entubar esse meu paciente no pré-hospitalar são situações catastróficas. Ou esse paciente não mantém acessório, ou esse paciente não mantém drive respiratório, ou ele não satura, tá? Então, são situações sempre agudas, catastróficas. Não vai ser aquela intubação que eu vou me programar, falar assim, não, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vou passo a passo, até que eu tentei todas aquelas coisas por horas e não deu certo e eu vou ter que intubar. No pré-hospitalar, não. Então, eu mais do que nunca tenho que dominar o pré-tratamento do meu paciente, tá? Que é o quê? São os hope killers, que é manejar uma hipotensão, manejar uma hipoxemia e a acidose metabólica. Hipotensão, eu preciso saber manejar. Paciente no trauma. Paciente no trauma chocado, até que se prova o contrário, ele está sangrando. Eu vou fazer 2.000 de volume nele para tentar ver se ele responde? Eu vou entrar com droga vasoativa precoce, de novo, até mesmo porque esse paciente precisa chegar rápido no hospital. Eu não posso ficar agarrando com ele na cena, porque ele precisa de sangue e bloco, duas coisas que eu não tenho na rua. Então, eu vou ficar tentando fazer volume naquele acesso horrível de paciente chocado. Não, você vai o mais rápido possível passar para a droga vasoativa, para você ganhar tempo e conseguir deslocar. Você pode até fazer o volume, se você quiser fazer, mas você vai fazer após a droga vasoativa entrar e se ele responder, show de bola. Não vou ficar parado esperando esse meu paciente responder, tá? Por quê? Breno, se você não botar, não ressuscitar esse paciente antes, ele vai parar na intubação. E aí ele vai parar, vai ser aquele clássico, morreu porque estava grave. Não. Acredite, você empurrou ele, tá bom? Então, hipoxemia. Eu já tive situação de interceptar uma outra unidade avançada, de eu chegar na cena e tal, o paciente em posição 0 grau, com o pescoço torcido assim, deitado, tá? O médico na ambulância andando com o laringo na mão, falando que vai entubar o paciente saturando 75, tá? Porque era Glasgow 3 e já o enfermeiro fazendo a medicação. Que eu entrei na ambulância, para o que está fazendo, vamos posicionar o paciente, vamos pré-oxigenar, vamos ver o que está acontecendo, passei Guedel, resumo. 10 minutos depois, esse paciente estava em Glasgow 14. Ele estava hipoxêmico, por isso que ele estava em Glasgow 3. E aí, agora imagina, se você entuba esse paciente com saturando 70, do jeito que ia ser. Então, eu preciso, antes de tudo, corrigir a hipoxemia. Como que eu vou corrigir? Do jeito que for necessário. Nesse caso, foi posicionamento e Guedel. Ele resolveu, tá? Então, você tem que ver qual é a situação, tem que responder. Não existe situação daquela, nossa, entuba, está saturando 70, entuba o mais rápido possível, porque senão vai parar. Vai parar se você tentar entubar, tá bom?
E acidose metabólica? Pô, Breno, não tenho gasômetro na rua, então isso para mim não serve. Claro que serve. Se eu pego um paciente que eu estou vendo que é uma possível sepse, ou um paciente que eu vejo que é uma possível cetoacidose, está lá taquipneico, se ele está taquipneico é porque ele está lavando CO2. Ele pode estar lavando CO2 porque ele está com uma acidose metabólica. Então, eu já tenho que entender que provavelmente esse paciente tem uma acidose metabólica. Então, eu tenho que saber abordar isso. Dentro do intra-hospitalar, eu posso tentar a intubação acordada, posso tentar as outras medidas para resolver. Às vezes eu não consigo fazer, às vezes não, eu não consigo fazer isso no pré-hospitalar. Eu não tenho esse recurso. Então, nessas vezes, você às vezes tem que lançar a mão de abordar, seja é o que a gente tem na literatura lá, fazer o drip de bicarbonato. Coloca o bicarbonato junto da intubação. Ah, Breno, mas bicarbonato. Eu também odeio bicarbonato. Porém, nessa situação, são situações atípicas. Então, é uma coisa que você vai usar já sabendo que você vai ter que resolver. Então, você vai intubar esse paciente já colocando ele para lavar esse CO2 que vai ser produzido pelo bicarbonato. Então, eu tenho que abordar isso nessa situação. Beleza? E aí, mais um apareceu na via aérea fisiologicamente difícil, que é a bomba. Então, se eu tenho um paciente lá, um TEP, um possível TEP, uma falência de VD, se eu entubar esse cara, ele vai parar. Então, às vezes, a gente não vai entubar esse cara na rua. Eu vou transportar ele, eu vou chegar no hospital o mais rápido possível, sem entubar, porque sabendo que se eu entubar esse cara na rua, ele vai parar, o VD dele vai falir. Então, mais do que nunca. E aí, a frase clássica dita por Platão, lá, 300 anos antes de Cristo, ressuscite antes de entubar. Sempre, tá? Ressuscite antes de entubar. Acredite, quanto mais você lê na literatura sobre intubação, mais você vê que intubação, na maioria das vezes, não salva a vida imediato, tá? O que está matando, na maioria das vezes, não é a intubação que vai salvar. A intubação é uma ponte para esse paciente conseguir sair dessa. Então, você tem sim tempo para ressuscitar esse paciente. Hora mais, hora menos. Mas você tem tempo para entubar esse paciente. Antes que me xingue, obviamente, não foi Platão que disse, era só para dar um peso e uma moral na frase. Então, ressuscite antes de entubar. Sempre. Não vai entubar esse paciente chocado. Esse final de semana eu tive um paciente de trauma que tinha o abdômen em tábua, chocada, PA inaudível, evoluindo para Glasgow, evoluindo para rebaixamento sensório, estava num Glasgow de 10 já, eu teria que transportar ela por 30 minutos, eu tinha que entubar, era óbvio que eu tinha que entubar. Só que eu só abordei a via aérea dessa paciente depois que eu tive pé de pressão, que eu consegui com Nora. Só para vocês verem, eu tive que botar a Nora 50 ml hora para conseguir dar um pé de pressão de 90 de sistólica, para eu conseguir entubar e essa paciente não intercorrer. Ela não teve nenhuma intercorrência após intubação. Que vocês, mais do que nunca, lá, quem está do estudo lá junto com o Caio, do barco, e quem aborda, estuda sobre via aérea, entende que eu não tive nenhuma interferência da pós a intubação nesse meu paciente. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, pô, beleza, meu paciente está chocado. Como que eu vou ver? Pressão. Pessoal, pressão. Na maioria das vezes, a gente está lá com aquele manguito sambado, zoado na rua. Eu vou ficar vendo pressão. Lembra do choque index. Sempre que eu for abordar uma via aérea, lembre-se do choque index. Porque o choque index acima de 0,7, ele indica com uma grande probabilidade que esse paciente vai chocar após a intubação. Então, eu já tenho que entrar com droga vasativa antes. O Caio, outro dia, eu vi que ele mandou lá sobre uma revisão sobre a sequência rápida de intubação, e ele coloca isso lá, que eu vou ter que entrar com droga vasativa isso antes, tá? Por quê? Para esse paciente não intercorrer depois da intubação. Aqui são as referências dizendo sobre tudo isso que eu disse para vocês, tá? O NIR, são os trabalhos que demonstram as intercorrências decorrentes dessa não ressuscitação para intubação. Então, quais são as drogas que a gente tem para usar no pré-tratamento? Eu vou usar fentanil. Meu Deus do céu, Breno, fentanil. Pelo amor de Deus, eu também odeio fentanil. Odeio muitas drogas. Fentanil eu também odeio, mas eu tenho situações que eu tenho que usar. Eu vou usar no trauma? Paciente chocado do trauma? Não. Eu vou usar no paciente séptico? Não. Mas aquele paciente que estava tranquilo
cefaleia súbita, Glasgow de 4. Cara, esse cara provavelmente sangrou a cabeça. Ah, mas eu vou. Não vou usar o fentanil porque eu odeio o fentanil. Não. Eu tenho uma provável situação que o simpático é deletério para ele. Então, eu vou ter que usar o fentanil. Então, eu tenho que saber a hora de usar a droga. Tá bom? Toda vez que eu falo sobre intubação, eu sempre discuto que a gente tem que entender os mecanismos de ação, a farmacodinâmica e a farmacocinética das drogas que nós usamos. Porque eu tenho que manejar e entender as drogas. Eu tenho certeza, por exemplo, succinilcolina. Eu tenho certeza que várias pessoas não sabem que ela causa trismo. Em até 7% das vezes, ela relata trismo. O paciente relaxa por inteiro e trava a boca. E aí? O que você vai fazer? O que é isso? Você desespera. Se você não sabe que isso é efeito da droga e ela vai passar em mais ou menos 20 a 30 segundos, você desespera. Então, você tem que saber as drogas que você está utilizando. Fica tranquilo, são poucas drogas, não sofre, tá? Tem que fazer sangue, tem que fazer fluido, né? Se eu precisar fazer, pega uma cetoacidose diabética. Pô, soca volume no paciente, na rua. Vou iniciar a droga vasoativa precoce. CPAP, BIPAP, né? VNI. Ó, Breno, é difícil. Eu consigo fazer na rua. Dá muito trabalho? Demais. Eu posso usar o meu ventilador de transporte, usar a minha máscara e fazer. Só que dá muito trabalho, por quê? Vai locomover, vai balançar, vai sair a máscara. Segundo, o meu paciente vai ficar combativo na maioria das vezes, mas é uma artimanha que eu tenho que ter se eu precisar usar. Usei acho que 2 vezes, uma com sucesso e outra sem sucesso, tá? Mas é algo que você tem que estar ciente que você pode utilizar. E o tórax, se for um pneumotórax hipertensivo, né? Então, aqui, os trabalhos dizendo dos problemas lá do fentanil, que a gente discutiu, tá bom? Que são vários, por isso que demora. E aqui, o objetivo dessa intubação. A base de tudo, esse meu paciente tem que sobreviver, pessoal. Não adianta nada eu fazer toda a ciência possível e o paciente morrer. Não resolve, tá? Então, esse meu paciente tem que sobreviver. E ele tem que sobreviver sem alteração fisiológica. A intubação linda, maravilhosa, é aquela que pré-intubação ele está com uma situação de dados vitais e pós-intubação ele mantém aquela situação de dados vitais. Ali você tem certeza que você foi o menos, você comprometeu o mínimo possível sobre a patologia desse meu paciente, tá bom? Situações que eu tenho para fazer droga vasoativa do mais rápido possível. Eu tenho a puxidose, pessoal. Puxidose eu posso fazer a diluição lá de 1 para 10 mais 1, aí depois para 10 de novo, como está descrito aqui, e posso fazer uma ampola de adrena numa solução de 100 mg, de 100 ml, que vai me dar uma boa situação. E tem, o americano está usando muito, o Júlio aqui em BH está usando, está dando bons resultados. A literatura americana é muito bem firmada, é o Dirty Trip, né? Que é você botar uma ampola de adrenalina num soro de 1.000, tá? Então você dá uma solução e deixar isso em macrogotas e você ir conduzindo ele em macrogotas. São bons, tá dando bom resultado. A literatura é muito bem firmada, só que não tinha visto ninguém de perto usando. O Júlio está usando, eu já vi algumas situações e está dando legal. Então é uma ideia a se estudar também. Drogas, tá? Pessoal, etomidato, ketamina, propofol, não vou gastar tempo da gente discutindo pé por pé. Quais são as drogas de intubação no pré-hospitalar? São duas, etomidato e ketamina. Ponto. Ah, midazolam, não. Etomidato e ketamina. Posso usar midazolam quando for lá o status epilético. E a gente já viu que a ketamina também funciona no status epilético. Então, também se eu não quiser usar a midazolam, eu também estou ciente, eu estou tranquilo de não usar, tá bom? E de bloqueador neuromuscular, lembrando que sequência rápida de intubação é uma técnica de intubação quando a gente não sabe qual a situação gástrica do paciente, se ele está de jejum ou não, e eu sempre tenho que usar o bloqueador neuromuscular. Então, se eu não usei bloqueador neuromuscular, não é sequência rápida. É outra técnica de intubação. Então, se eu uso apenas bloqueador neuromuscular, ok, pode ser considerado uma sequência rápida, ok? Então, succinilcolina e rocurônio. Eu gosto muito da succinil. Eu falo que succinil é a droga do pré-hospitalar. Por quê?
ela age rápido, eu vejo ela agir, o paciente fascicula, eu vejo ela agir e eu consigo atuar, e o efeito dela é rápido, tá? Ah, Breno, mas você está pegando em casa um paciente com uma fístula lá de diálise, com uma alteração eletrocardiográfica, deve ser uma hipercalemia. Ok, posso usar o Rucurone. Ou então eu posso até usar succinil, mas lembra do pré-tratamento? Eu vou fazer um gluconato de potássio, um gluconato de cálcio nesse paciente, vou estabilizar essa membrana e aí sim eu posso usar succinilcolina. Lembra? Pré-tratamento. São várias situações que eu posso tratar, tá bom? Então, saiba manejar as suas drogas. Aqui é aquele trabalho que discute o uso da ketamina e o etomidato na emergência. Vamos jogar isso para o pré-hospitalar, vamos ver isso no pré-hospitalar. Poucas diferenças entre eles, tá bom? Porém, eu tenho um resultado um pouquinho melhor no etomidato, beleza? As drogas, as referências que a gente colocou aí para discutir as drogas, beleza? Então, vamos posicionar meu paciente. Aqui é a grande diferença sobre o pré-hospitalar e o intra-hospitalar. Posicionamento. No intra-hospitalar eu tenho lá a cama sobe, desce, tem 15 lençóis, coloco lençol, tenho equipe, tenho gente para me ajudar. No pré-hospitalar eu tenho eu mais um e uma maca, às vezes uma prancha, tá? Então eu tenho que saber posicionar meu paciente. Aqui, para a gente ver os eixos, tá? Olha, quase 90 graus para eu conseguir abordar se o paciente tiver a 0 grau. Se tiver só o coxim, ainda fica quase 90 graus, porém melhora um pouco se tiver só com o coxim. E se eu fazer o sniff position, eu já tenho quase uma linha reta. Já fica muito mais fácil a abordagem do meu paciente. Lembra aquele dado que eu coloquei lá no começo? A maioria das nossas abordagens de via aérea no pré-hospitalar é clínico. Então, não tem motivo de você não posicionar esse paciente, tá? Não tem por que você não posicionar se ele for clínico, tá bom? Aqui, essa posição para o pré-hospitalar, ela é sensacional, porque eu consigo fazer isso na maca. A gente vai ver, eu tirei algumas fotos de, de situações reais que a gente consegue ver e esse alinhamento. Então, essa técnica é uma técnica muito útil para a gente posicionar o paciente na rua, tá bom? Então, eu tenho aqui esse trabalho que fez a comparação dos pacientes. E eu tive uma maior complicação dessas intubações se esse meu paciente estiver a 0 grau, tá? E ele menos complicação se ele estiver nessa posição, que é com a cabeceira elevada, com o coxim no pescoço. Nessa situação, o coxim fica no pescoço, ela não fica na occipital, beleza? Aqui, paciente psiquiátrico, mentira, todo mundo sabe. Quem conhece é o Adriano, condutor da USA 1 e da USA 8 lá de Contagem. E aqui, olha só, lembra, a gente tem que alinhar o lóbulo da orelha com o externo do paciente. Essa é a posição ideal, tá bom? Sempre que possível, é isso que deve ser mirado, beleza? Ah, Breno, vai ter situação que não dá. Não, não dá. Mas tem situação que eu consigo chegar o mais próximo disso. E o mais próximo disso vai me ajudar muito, tá bom? Então, tá aqui. O paciente na maca do SAMU, a 0 grau. Olha só como ele está longe do externo. Os ângulos, quase 90 graus. Então, aqui eu tenho uma situação complexa para entubar. Beleza? Ok, coloquei o coxim. Só de eu colocar um coxim na occipital, olha o que eu usei de coxim, pessoal. Um sorinho de 500. Não precisa fazer ciência. Um soro de 500 você consegue resolver isso. A caixa de luva você consegue fazer isso. Tá bom? Então, ou então, até às vezes o sapato do paciente está rebaixado, tira o sapato do paciente e põe. Você tem que saber improvisar nessa situação. E você vai colocar, vai alinhar. Olha só como eu já consigo quase 100% chegar na fúcula externa do meu paciente. Como eu já consigo chegar na posição ideal, só de colocar um coxim no paciente. Na hora que eu hiperestender, isso vai chegar na posição ideal. Ok? Aquela posição que eu falei para vocês, da gente só levantar a cabeceira. Olha só de eu levantar a cabeceira sem colocar o coxim na cervical, olha como que minha posição já está muito próximo do ótimo. Tá? Na hora que eu hiperestender esse paciente, ele vai chegar na posição ótima. Então, eu vou conseguir uma melhor visualização da via aérea desse meu paciente.
Olha, colocando o coxim, eu já estou quase próximo novamente da minha posição ótima. Na hora que eu hiperestender esse paciente, ele vai chegar na posição ótima, tá? Se você colocar na occipital, que não é a posição lá estudada, mas se você colocar na posição occipital, ele geralmente não vai chegar na posição ótima. Porém, se é só isso que você tem, já é melhor do que o paciente a 0 grau, tá bom? E aqui, se eu pego um paciente com trauma, eu pego um paciente traumatizado, vou entubar esse paciente. Se eu entubar ele com colar cervical a 0 grau, olha só como que o ângulo está horrível. E se eu só levantar a cabeceira, eu alinho os ângulos, tá? E eu chego na posição ótima para eu conseguir entubar esse paciente, tá bom? Tá lá, paciente a 0 grau com colar cervical. Lembrando, você vai abrir o colar cervical e vai pedir para alguém restringir essa cervical quando precisar. Pessoal, aqui eu estou colocando uma situação igual aqui em BH, que a gente já está com a RNC e quase não se utiliza a prancha rígida mais. Mas eu vou mostrar também com a prancha rígida, tá? Aqui o paciente naquela posição, olha só como que eu já estou muito melhor do que nessa situação, como as linhas já estão muito mais próximas de serem alinhadas, tá bom? Então, vai entubar um paciente, está sem prancha, está com colar cervical, levanta a cabeceira 30 graus e intuba aqui. Você vai ver que a situação, o posicionamento vai ajudar demais a sua intubação, tá? O paciente na prancha, Breno, mas ele na prancha ele vai ficar 0 grau. Se eu levantar a cabeceira, olha só como que já ajuda muito. Porque a prancha, o paciente ele vai estar alinhado, porque ele está em cima da prancha. Não tem problema eu fazer. Porém, eu vou fazer um ângulo de 30 graus nessa prancha. E ela vai me ajudar. Já é muito melhor esse ângulo do que, do que esse ângulo, tá? Não é o ideal, novamente. Nós estamos minimizando a dificuldade do posicionamento, tá? Então, eu vou conseguir um resultado bem melhor nessa posição, ok? Tá quase chegando no fim já, Tami. Então, segunda posição, que eu acho que vale muito a pena, principalmente para obesos, é jogar a cabeça para fora do paciente, para fora da maca. Então, é isso aqui. Eu vou colocar a cabeça do paciente para fora da maca e eu vou conseguir fazer esse alinhamento. Isso para paciente obeso ajuda muito, tá bom? É um posicionamento que a gente pode usar muito no pré-hospitalar, beleza? Passar esse tubo. Então, posicionei, vou passar o tubo. Tenho que estar planejado. Eu tenho que planejar essa situação. Não posso chegar e simplesmente vamos entubar, só com o laringo e o tubo na mão. Não é assim. Você vai planejar, você vai se programar, tá bom? Não consigo, Breno, na pré-hospitalar. Mentira, isso aqui é no SAMU. A minha via aérea é pronta. Eu tenho 2 cabos, eu tenho 2 tubos, máscara laríngea, lâmina de crico e um tubo para crico se precisar. Então, eu consigo sim, no extra-hospitalar, montar minha mesa com meus planos, tá bom? Esse aqui é no intra-hospitalar, obviamente eu tenho mais recursos. Esse planejamento é de um trabalho brasileiro da revista da Abramed, que eles publicaram, que eu achei muito bom, que é um checklist dos planos. Eles têm no carrinho de parada um checklist de planos. Isso não impede a gente fazer isso no pré-hospitalar, não impede a gente colocar um checklist dentro do pré-hospitalar, tá bom? Posicionamento, pegada no laringo, pessoal. Cabo do laringo serve para guardar pilha, apenas. Não é para onde a gente segura. Nós seguramos na base do laringo, tá bom? A visualização. Aqui eu coloco mais para a gente ter uma ideia de quais são as visualizações que nós temos no Cormac, no Cormac, esqueci o segundo nome. Então, nós temos 1, 2A, 2B, 3 e 4. 2B e 3A é indicação formal de passar o buge, tá bom? E os outros a gente o 4 já é de cirúrgico. Então, se você não posicionar, você vai enxergar assim. Anestesista adora falar, todos os Cormac 4 que foram vistos era mau posicionamento. Então, no pré-hospitalar, mais do que nunca, você vai ter que posicionar. Esse é o trabalho que eu falei para vocês, do desenvolvimento daquele bundle, e eu achei legal que eles criaram um checklist com os desenhos, para você nem esquecer, visual, para você conseguir visualizar e saber o que você precisa fazer. Beleza? Aqui
uma intubação no pré-hospitalar, pessoal, olha isso aqui. Tem coxim, meu paciente está monitorizado, vai aparecer do meu lado aqui meus planos, que vai estar o buge, que está aqui, eu não vai mostrar o resto, mas os meus planos todos do lado, tá bom? O paciente posicionado, tudo bonitinho como deve ser feito. Então, não é porque eu estou no pré-hospitalar que eu não vou posicionar e organizar a minha intubação. Beleza? Correndo, porque precisa acabar, senão a Tamires vai me matar. Então, beleza. Intubei. Lindo, maravilhoso. Mas e aí? Situações não intubo, não ventilo. Primeiro, eu tenho que saber ventilar meu paciente. E isso vai ser importante para eu mostrar os resultados do trabalho ali no fim. Que eles consideram a ventilação feita por 2 pessoas, não por uma pessoa. O que é difícil no pré-hospitalar, porque eu tenho enfermeiro e o médico. Geralmente é difícil eu ventilar por 2 pessoas. E eu tenho que saber ventilar, para eu poder resgatar esse meu paciente. Sendo posicionando com chin lift, gel trust, se for possível e necessário, ou passando uma cânula de Guedel. Por quê? Eu preciso manter essa via aérea aberta para conseguir ventilar esse paciente, tá bom? Não, Breno, não ventilou no ambu. Fui lá, vedei do jeito que ia vedar, passei Guedel, não ventilou. Máscara laríngea. Eu vou passar a máscara laríngea ou um dispositivo supraglótico qual for, glútico é ótimo, glótico qual for, e aí sim eu vou tentar novamente ventilar esse meu paciente. Tá? Aqui, os tamanhos das máscaras, eles são por peso e quanto de volume que eu vou insuflar cada máscara dessa. Não deu certo, Breno, via aérea cirúrgica, via aérea cirúrgica, tá bom? Eu vou precisar abordar cirurgicamente essa via aérea. Então, é um procedimento tátil, não é visual. Eu vou abrir, palpar e vou passar esse tubo. Lembrando que a gente, na via aérea, principalmente no pré-hospitalar, a gente entra nesse vórtice. A partir do momento que eu tentei entubar, eu venho. O tubo não consegui entubar, ventila, não ventilou, não passou para a máscara, ele vai para crico, ele vai para a via aérea cirúrgica, porque senão esse paciente vai parar, tá bom? E aqui é o trabalho que eu queria mostrar para vocês. É um trabalho de 2022, se eu não me engano, tá? Que foi lançado esse ano, que eles lançaram nesse formato, que é se eu não me engano, Sociedade Americana de Pré-Hospitalar, de paramédicos, né? Que lá eles entubam tudo, mostrando para a gente uma revisão sistemática sobre a via aérea no pré-hospitalar e alguns resultados, tá? Qual foi o desenho do trabalho? Eles fizeram 3 perguntas que foram os resultados do paciente sobre bolsa, válvula, máscara contra supraglótico, bolsa, válvula, máscara sobre tubo e supraglótico sobre tubo, tá? E aqui eles fizeram essas perguntas avaliando. Inicialmente eles começaram com 9.000 trabalhos, no final sobrou só 99. E aí eles avaliaram esses trabalhos com os resultados finais assim, tá? Em resumo, não tem variação entre eu ventilar, eu passar um supraglótico ou entubar. Ah, Breno, é a melhor revisão sistemática do mundo? Não, não é a melhor revisão sistemática do mundo. Tem algumas perguntas que ficam perdidas nesse meio, por exemplo, distância do hospital, como que é? Ele até coloca isso no trabalho, que é a experiência do profissional, essas coisas ficam ainda meio vagas, mas eu acho que é um trabalho que dá para a gente pegar e colocar um ponto de interrogação na nossa cabeça. De um paciente que seja lá o trauma, vou botar de exemplo clássico, o paciente do trauma, que eu estou há 10 minutos, 15 minutos do hospital, o paciente está chocado, o paciente está ruim, eu entregar esse paciente sem entubar. Se for necessário, eu vou passar Guedel, vou botar e eu vou até ventilar, ambusar esse paciente. Ele coloca para a gente que não tem diferença de resultados. Ele coloca 2 resultados iniciais como mortalidade. Mortalidade, se eu não me engano, nas primeiras 24 horas e nos 30 dias. Eu não tenho diferença de mortalidade, basicamente, entre esses pacientes. Então, será que não vale a pena eu evitar eu ficar demorando na cena para poder entubar esse paciente, se eu posso, às vezes, levar esse paciente sob ventilação, ou então passar uma máscara supraglótica, a gente tem o tal do ego que não deixa a gente passar eu lembro até hoje de um podcast aí do Odilon mesmo,
conversando com um emergencista lá da França, que dá risada quando a gente fala que a gente entuba nossos pacientes todos na rua, sendo que ele fala que a maioria das vezes eles passam supraglótico lá. Então, assim, a gente, na maioria das vezes, entuba por ego. O Zé Sérgio uma vez fez uma aula no SAMU BH que aconteceu essa discussão importante sobre o supraglótico e o tubo. Da gente, às vezes, não entubar o paciente, passa o supraglótico, vai para o hospital, e no hospital, às vezes, ele tem um recurso melhor. Lembrando lá aquele paciente com o pescoço rasgado no meio. Imagina eu abordar essa via aérea. Era à noite, 3 horas da manhã, no meio da ambulância, no meio da rua. Eu vou tentar pegar esse paciente, porque se eu não conseguir, eu estou enrolado. Então, às vezes, é melhor você deslocar. Às vezes, é você chegar nesse hospital com esse paciente. Ou o paciente está horrível de acesso, ninguém conseguiu acesso. Você fica lá 3 horas tentando funcionar o acesso e o paciente está lá em Glasgow 3, que seja. O seu medo é broncoaspiração, né? Você demorou 40 minutos tentando pegar um acesso, sendo que em 40 minutos você já tinha ido e voltado até o hospital. Então, às vezes, a gente tem que parar e pensar. A intubação no pré-hospitalar, como eu falei, principalmente no pré-hospitalar, intubação não vai salvar a vida. Poucas vezes a intubação é o que salva a vida imediata do paciente. Tá? A intubação, na maioria das vezes, ela vai dar a ponte para esse paciente chegar até lá. Tá? E aí, voltando para a gente finalizar, naqueles 4 casos que a gente iniciou. O idoso lá, séptico, chocado, dentro de casa. Eu vou entubar esse cara dentro de casa. Eu vou levar ele para a ambulância. Esse paciente, se eu tiver, esse paciente aqui, é um paciente que eu peguei, eu estava na USA 2, eu estava a 5 minutos do Odilon. Cara, eu não entubei, não. Põe na ambulância que vai para o Odilon, cara. Entendeu? Por quê? Porque o tempo que eu ia demorar lá, colocando esse paciente pré-oxigenando, eu estava a menos de 5 minutos, eram 3 ruas para cima ali do Odilon. Então, eu vou ficar agarrado na cena, correndo risco. Vocês acham que esse paciente tem uma via aérea fácil ou difícil? Fisiologicamente difícil? Extremamente difícil. O paciente está com uma PA inaudível, com hipoxemia e acidose metabólica. Esse cara tem os 3 da fisiologicamente difícil. Então, eu vou correr o risco desse cara parar comigo na rua. Eu estou a 5 minutos do hospital. No hospital, vai fazer a abordagem. Pô, chegou lá, colocou esse paciente na VNI para pré-oxigenar, enquanto funcionou o acesso, já iniciou a nora, e aí na VNI você já foi tratando a acidose. Foi para o tubo, não fugiu do tubo. Porém, ele foi entubado numa situação muito melhor do que ele seria na rua. Tá? O outro paciente, Glasgow de 5, encarcerado. Pô, passei a Guedel, eu ofereci O2. É o que eu tinha para fazer para ele. Tá? Se não funciona, é porque ele estava mantendo o drive respiratório, ele estava numa posição que a língua estava caindo para frente, então não estava atrapalhando tanto. Tá? A outra criança, essa é a última, é uma das situações que talvez eu possa não entubar na ambulância, porque eu estou dentro da UBS. Se a UBS tem uma estrutura, pelo menos de segurança melhor, eu consigo fechar a sala, eu tenho um carrinho de parada, eu tenho materiais, eu tenho tudo, eu posso até entubar esse paciente dentro da UBS. Às vezes vai ser mais tranquilo e mais seguro do que dentro da USA. Mas, se você estiver inseguro, não estiver satisfeito, vai para a USA. É sempre o melhor lugar. E esse último paciente é uma cena que aconteceu em Contagem, um colega, que o colega passou apuro para entubar esse paciente no asfalto. Precisava entubar esse paciente no asfalto? Esse paciente estava em Glasgow 3 estável. Pô, passa a máscara laríngea, desculpa, passa uma cânula de Guedel, oferta O2, prancha, vai para dentro da ambulância, sai da zona quente. O cara tinha tomado tiro, tinha 2 policiais na cena só. Sai da zona quente para a ambulância. E se você for entubar, pô, beleza, você deu tempo de processar tudo o que você tinha que fazer. Você abriu a via aérea do cara, ofertou O2, ele está respirando, está estável. Tá? Então, como eu falei para vocês, então, para a gente finalizar, sempre segurança, sempre, sempre. E o lugar mais seguro para a gente é dentro da ambulância. Os procedimentos dentro da unidade, sempre que possível, avaliar as variáveis que a gente pode definir para melhor abordagem dessa via aérea. Foi o que eu falei, às vezes posicionamento, aspirar, reposicionar, avaliar as drogas, realizar todos os procedimentos tal qual no intra-hospitalar. Não é porque eu estou na rua que eu vou correr. Otimizar pré-oxigenação, posicionamento e planos. Isso é extremamente importante. E a gente entender, para a gente finalizar,
Entender que eu preciso conversar com os familiares, tal qual no intra-hospitalar. No extra-hospitalar, na maioria das vezes, o familiar está dentro da ambulância. Ele está do seu lado. E se você não fizer isso, é mais um fator psicologicamente difícil para você. Porque esse familiar vai ficar no teu pescoço, vai ficar o condutor. Ô, senhora, não pode entrar. Ô, senhora, vai para fora da ambulância. Conversa e explica os riscos. Deem tempo, na maioria das vezes. Então, como diria o Zé Sérgio, entubar não é só passar um tubo na goela. Fim. Corrido, mas foi. Tamires. Peraí, calma, tô voltando. Eu acho que umas mensagens que ficam, que são bem importantes dessa aula, né? É que as diferenças para o pré-hospitalar são recursos e pessoal escasso, né? Exato. E cenas que não são controláveis. Então, você sempre tem que ir para um lugar que você pode controlar, né? Então, a gente que está habituado ao intra-hospitalar, você lidar com esse cenário é muito complexo, né? Então, são quatro, cinco técnicos, tem físio, tem residente, tem outro plantonista, e lá é você e mais dois. Então, você tem que fazer um pouco de tudo, os outros dois também vão fazer um pouco de tudo. Então, era isso, o intuito dessa aula era mostrar esse outro ponto de vista, né? Deixa eu ver aqui se o pessoal está escrevendo alguma coisa. Foi uma ótima aula. Riram da sua piadinha? Foi? Riram da sua piadinha do Platão? Você viu, né? É porque se fala que fui eu que falei, não tem peso, entendeu? Mas fala que foi Platão, caralho, entendeu? Platão já dizia. E, pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer? Pode perguntar, pessoal. Eu prefiro e gosto que perguntem, questionem, que não me façam passar vergonha, pelo menos. O pessoal tá sabendo demais, Breno, aí não tem dúvida nenhuma. Entendi, entendi. Não, vamos lá. Acredite, pré-hospitalar se a emergência já é uma droga, o pré-hospitalar é uma droga pior ainda. Você vicia cada dia pior, entendeu? E lembrando que o pré-hospitalar eu falei de adulto, né? Mas lá no começo foi o que eu disse, a gente rotineiramente está de frente aí com umas crianças que nos deixam malucos. E é uma abordagem já diferente. Quem sabe num segundo momento a gente discute isso. Alguém tá perguntando aqui, Breno, qual é o nome da aula de intubação que você falou que tem no YouTube? Ah, tá. Não é a que eu vou voltar para aí. Não é a aula de intubação, é a aula sobre via aérea psicologicamente difícil. Uma hora do Kovacs, que ele destrincha essa ideia da via aérea psicologicamente difícil, que é um conceito relativamente novo, tá? Você não vai achar isso tanto em literatura, ainda tem, mas nem tanto. Que é esse. Se qualquer coisa, depois me manda mensagens. Tem meu Insta aí, se vocês quiserem anotar, ou então o telefone, quem tiver, passa um para o outro aí. Eu mando o link, mando o trabalho, que é um trabalho que ele publicou, e depois ele tem essa aula aí no negócio também. Outra questão que é bem complicado, né, que Peraí, perguntaram aí, Tamires. coloca esse link no grupo. Ah, beleza. Tá bom. A Ó, Isabela tá perguntando aqui. qual a melhor posição do médico para intubação em domicílio quando não tem espaço? Então, vai depender. Vai depender do que é não ter espaço. Eu já tive situação que eu intubei. Era uma PCR por hipóxia, por isso eu intubei e não estava conseguindo ventilar, tá bom? Que a gente vê lá no trabalho desse trabalho que eu mostrei para vocês, mais um trabalho mostrando para a gente que ventilar é melhor que intubar na PCR. Eu tive que intubar porque esse paciente eu não estava conseguindo ventilar e eu tive que intubar. A minha cabeça estava no vão da porta e o meu corpo jogado para fora do quarto, de lado, porque era a única posição que eu tinha. Como você falou, não tinha espaço nenhum. Quartinho daqueles minúsculo, paciente caído no chão. Então, você tem que, a gente tem que mirar naquelas posições ótimas que eu coloquei de posicionamento.
Eu, por exemplo, quando eu vou entubar paciente no chão, PCR, que eu acho que é a única situação que eu entubo mesmo no chão, no SAMU, eu geralmente coloco, dobro a perna, coloco a bota por debaixo da cabeça do paciente. Eu uso a minha bota de coxim para o paciente. Então, se você consegue fazer isso, você se ajuda. E achar, tem no Walls, tem várias posições de intubação deitada, que é do franco atirador, que você deita frente a frente, que é a posição de lado, foi a que eu usei, a posição transversa. Você vai ter que achar a posição que vai ser melhor para você. É, Porém, o pré-hospitalar é difícil ter uma é, regra. exatamente. Às vezes, por exemplo, é, que nem o Breno mostrou, você consegue fazer um coxinho com um soro. Mas às vezes você tem que entubar na casa do paciente, às vezes ele está numa cama, a cama não Isso. movimenta, o quarto muito pequeno, às vezes você tem que colocar o paciente no chão e pedindo um lençol e pedindo, né, qualquer outra coisa. Ou às vezes, por exemplo, eu já peguei uma paciente que ela foi uma intoxicação com quetiapina, ela estava instável, Glasgow 3. E ela morava no quarto andar sem elevador. E aí você tem que pensar, se eu entubar essa paciente aqui, qual a chance de eu conseguir descer com ela 4 andares sem elevador, sem eu estubar ela? Entendeu? Então, assim, Exatamente. aí o que que eu fiz? Eu botei, né, a Guedel, pus a máscara, ela estava ventilando, eu comecei a mina e uma hidratação, a gente desceu com ela correndo para ambulância, na ambulância eu entubei ela. Então, assim, você tem que ver, às vezes, tomar algumas medidas iniciais até melhorar um pouco seu paciente, sair daquele ambiente e melhorar seu ambiente para você poder fazer o procedimento em si, entendeu? Assim, felizmente ou infelizmente, esse é o legal do pré-hospitalar, porque você tem inúmeras variáveis, né? Você tem inúmeras variáveis. Eu já tive paciente que eu tive pensar em entubar e descer ele 2 andares de escada caracol, e o cara obeso. Pô, como que você desce um paciente uma escada caracol entubado? Não desce. Primeiro que não vai ter ninguém para ventilar esse paciente. Você não vai ter a mão livre para ambuzar esse paciente. Segundo, ele vai vir torto. Ele vai vir torto, ele vai perder esse tubo. Então, como eu disse, sempre que possível, leve para a ambulância. A ambulância é a sua sala de emergência, o seu oásis. Você vai para lá, vai falar assim: pronto, agora eu estou aqui dentro, fecha a porta e agora vamos trabalhar. É. Tá? E foi o que o Breno falou, né? Que apesar de ser esse não ter regras, né? De tipo assim, ah, é assim e pronto, né? Apesar que a maioria das coisas na medicina não é assim. Mas o pré-hospitalar, por ser N ambientes diferentes, que a gente também não tem que colocar em xeque a segurança do procedimento. Que a gente tem, sim, vários tipos de recurso, que aí você vai ter que dar uma improvisada na hora, mas que você consegue, né, fazer um preparo adequado, posicionar o paciente, avaliar a via aérea, fazer um checklist, né? Então, isso é muito, muito importante. Então, não é tipo, ai, vamos fazer e pronto. Não. Você vai fazer as mesmas coisas que no intra-hospitalar, né? Só que com os recursos que você tem. A gente tem que entender, parar com essa ideia popular de que SAMU é correria, pré-hospitalar é correria. Não, a gente obviamente vai ser mais rápido do que no intra. Porém, eu não posso perder a segurança do procedimento, ou a segurança do paciente, ou a segurança da equipe, entendeu? Não É, adianta eu porque pegar, entubar o paciente ou aquilo tudo, sair correndo a 120 por hora, capotar a ambulância, pronto, morreu todo mundo. E o e paciente se morreu também. fosse pegar e correr, não precisava ter uma equipe avançada, né? Exatamente. Então, Tá? se a gente está lá, é porque a gente pode fazer melhor pelo paciente, né? Exatamente. Então, saber usar os recursos que você tem na mão, né? Saber improvisar. Por isso que você vê o médico no pré-hospitalar cheio de cacareco pendurado, com bolsa, com bornal, com colete. Não é para aparecer, é porque são os recursos que a gente tem para mais e a gente vai precisar disso, às vezes, aonde você está. E usa, viu? Muito, muito. Dúvidas, pessoal? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Vocês não estão perguntando nada. A Isabela falou aqui, ainda com Já dificuldades ouvi. no meu posicionamento nessas horas de PCR, mas ainda vou achar o meu jeitinho. É isso, às vezes você puxa o É, paciente para um espaço maior, sim. Na porque hora de checar ritmo, você puxa. você puxa ele para uma sala, manda
Isso. arredar sofá, Não, arredar cama, tirar armário, e é o que dá, entendeu? já várias vezes levantei a cama, botei a cama com a perna de lado assim para abrir espaço debaixo da cama. Então, É analisa o ambiente também. isso. O ambiente. Hospitalar tem que entender, se possível, proporcionalidade. Sim, não, não. Eu estou falando, eu nem discuti aqui questão de paliativo, né? Obviamente, de novo, não é porque eu estou no pré-hospitalar que eu vou fazer lambança. É a mesma proposta que eu tenho para o intra-hospitalar. Eu vou avaliar se tem indicação, proporcionalidade de cuidados, né? É mais difícil? Muito mais, porque eu tenho minutos para conseguir avaliar essa situação. Eu tenho, às vezes, poucas informações, né? Quantas vezes você chega na casa do paciente, a família, não, ele andava até ontem. Aí você olha, tem uma cadeira de roda, o cara tá com fralda e escara, com lesão de pressão. Aí você fala, não, peraí, não andava até ontem. Então aí é um pouco mais difícil. Mais uma vez, é aquela situação que o trabalho mostrou pra gente. Por que eu não posso deixar para entubar esse paciente no intra-hospitalar se precisar? Que eu vou conseguir buscar essa informação melhor. Várias vezes você vai pegar aquele idosinho acamado, que a família não sabe a situação exata, você não precisa entubar. Se ele está ventilando, você não precisa entubar. Passa Guedel, se for o caso, passa máscara laríngea e desloca até o hospital. No hospital, aí sim, vai ter tempo, vai ter equipe para discutir e ver verdadeiramente se existe a necessidade de uma proporcionalidade ou não, se existe a necessidade de uma invasão. Tá? Concordo contigo. Não é porque tossiu mais forte na rua, entuba. De novo eu falo, adoro entubar. Eu acho o procedimento mais legal. Mas cada dia eu entubo menos. Porque cada dia mais você vê que tem que ter calma. Que às vezes, a maioria das vezes, você não precisa entubar o paciente. Mais alguma Alguém mais? pergunta, pessoal? Pode mandar aí no particular, depois para mim, se quiserem, alguma coisa. Bom, é isso. Lembrando que aí no chat tá a chamada dessa aula, tá? Para todo mundo preencher, por favor. E aí, qualquer dúvida, pode mandar lá no grupo. O Breno tá lá no grupo também. Eu estou no E grupo. aí, Isso. qualquer coisa, ele responde por lá. E se puder encaminhar o link pra gente, Breno, por favor. Eu mando o link lá no grupo. Eu mando os links que eu usei, os trabalhos, etc. Tá já, então. Bom, pessoal, vamos Beleza? encerrar. A gente já passou um pouquinho do tempo, né? Uma boa noite a todos aí e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.